todos, sejam bem-vindos em nossa casa de oração. Vamos dar início então às nossas atividades, parte doutrinária desta noite. Convidamos a todos para que nos unamos as nossas energias, nossos pensamentos para a nossa prece inicial. Elevando assim nosso pensamento ao encontro daquele que é caminho, verdade e vida, o nosso Mestre Jesus. Agradecendo e louvando por mais um dia de vida. Agradecendo e louvando por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, reunidos em nome do Senhor. Nós agradecemos e louvamos o Senhor e pedimos que nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, fortalecendo sempre mais e mais a nossa fé, a nossa esperança, o nosso otimismo. Que possamos todos os dias olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Guardai-nos, Senhor, na vossa paz e na vossa luz. E que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é Educação no Lar. E do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a leitura Educação no Lar. Vós fazei o que também viste junto de vosso Pai. Jesus, narrado por João, no capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significa maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, essa leitura é bastante instrutiva, bastante clara, para nós analisarmos quanto à educação no lar. Porque hoje, mais do que nunca, a humanidade está se degladiando nos desvios, do mau caminho, porque está faltando realmente a educação no lar.
E como diz a leitura, pais e mães que querem ao mesmo tempo ser gozadores da vida, estão perdidos, estão equivocados, porque em primeira mão, em primeiro lugar, quando vem os filhos, tem de atenção ser voltada para eles. Os divertimentos, as festas, têm que ficar de lado. Principalmente quando são crianças ainda, né, que precisam da atenção dos pais. Porque deixar nas mãos de babá, né? Tem uma cuidadora, né? Mas eles vão fazer o dever que os pais devem fazer? Muito difícil. E hoje, então, as criaturas optaram por liberdade plena. Então a criança começa a dar os primeiros passinhos, já deixa uma vontade. Liberdade total. Não tem mais aquela rédea curta de uma vez. Agora tem toda a liberdade. E o que é o pior, que muitas vezes dessa liberdade se torna uma libertinagem. Então, os pais não têm mais o domínio sobre os filhos, porque deixam tudo à vontade. É o que ele quer, é o que ele procura, né? E não tem aquela rédea firme para dizer, não, isso você não vai fazer, não pode, não é digno de fazer. Mas, muitas vezes, os pais, para dar liberdade e para, às vezes, se livrarem também, muitas vezes, dos filhos, então deixam à vontade, sai para a rua, vão, né, se entender com outros coleguinhas e daí por diante. E o que não aprende dentro de casa, vai aprender lá fora. E como diz a leitura, os filhos sempre vão imitar os pais, porque eles veem nos pais o seu espelho. Eles vão imitar, mesmo que os pais sejam desonestos, sejam ruins. Os filhos vão imitar. Então, por isso que a educação no lar é muito importante. É a primeira escola do mundo, e a melhor escola do mundo é o lar. Porque ali é onde que a criança e o espírito reencarna, né? E como criança, ele vai dar os primeiros passinhos. É ali que ele vai aprender as primeiras palavras. Então, ele tem que aprender e tem que seguir os seus passos com firmeza e com o exemplo dos pais. Tem que ter exemplos, porque muitas vezes conversa, conselho, isso pode emocionar, pode, né, fazer com que o filho fique até um tanto emocionado do conselho do pai, mas palavras passam. O importante é o exemplo, que esse marca, ele fica. E quando os pais se aventuram, né, para cá e para lá, só em festa e deixando os filhos, né, a rédea solta, como é que pode, então, o filho se criar com disciplina, ser um homem de caráter? Porque muitas vezes, né, quando as crianças ainda estão um pouco rebeldes, ainda criança, não adolescente, criança, há muitas mães ou pais que tentam assustar.
dizendo, tá, tu vai estar na hora de tu ir para a escola, tu vai ver, lá a professora vai te dominar, lá a professora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já assustando a criança, trazendo, apresentando a professora ou o professor como uns monstros. Né? A criança já vai com aquele receio para a escola. Já vê, né, na professora, no professor, algo estranho, que vão querer dominar eles. Né? Então não é isto. A escola prepara, ensina o homem para o trabalho profissional. Agora, a hombridade, o caráter é dentro do lar que ele aprende. É dentro do lar. E é por isso que os pais são responsáveis, sim, pelos filhos que colocam no mundo. São responsáveis. E hoje, se a gente vê tanta maldade, tanto crime, tanta corrupção, né? O que acontece? O que faltou para essas criaturas? Amor, caráter, educação dentro do lar. Então está lá o cidadão, né, de gravatinha, mãozinhas finas e com a cultura elevada, mas no entanto está roubando, está desviando verbas públicas, está fazendo tantas coisas erradas. Ah, mas ele foi educado em banco de faculdade, para chegar onde chegou. Agora, não teve caráter, a hombridade que devia ter dentro do lar. Porque se tivesse, não faziam isso. Então, é importante que a gente analise bem para que educamos os nossos filhos dentro dos padrões morais. E muitas vezes a pessoa pensa que com palavras simplesmente vai convencer, vai educar, sem o exemplo. Então, um exemplo, né, que acontece muitas vezes. Está lá a mãe arrumando a filhinha para ir para a escola, penteando o cabelo, ajeitando e conversando. Filhinha, tu respeita a tua professora, tu não minta para ninguém, nunca minta para a mamãe, chega em casa, sempre fala a verdade, né? Mentir é feio. Então está lhe dando aquele conselho. Mas no meio desta conversa, o telefone toca. E ela diz para a filha, filhinha, corre lá e atende. Se for aquela vizinha, fulano de tal, aquela chata lá que me enrola 1 hora no telefone, tu diz que eu não estou. Diz que a mamãe foi no mercado e vai demorar um pouco. O que a filha vai gravar? O conselho da mãe para não mentir? Ou aquele exemplo da mãe mandando ela mentir? Dizendo que ela não está em casa quando está. Né? Lógico que ela vai gravar mais o exemplo. O mau exemplo. O pai manda o filho no armazém, no mercadinho ali. Filhinho, tu vai lá, esse mercadinho lá, pega lá 1 quilo de erva para o chimarrão, um maço de cigarro, tá? O guri sai correndo, dá o dinheiro, ele vai lá e volta logo. E um tanto esperto, ele diz, pai, eu creio que o caixa se logrou, porque ele me deu dinheiro a mais, ó. A erva saiu tanto, o cigarro saiu tanto, e ele me deu tanto. Daí o pai, daí o guri ainda pergunta, pai, eu volto lá devolver o troco que ele me deu a mais? Não, filho, que nada, fica para ti. Fica para ti. Se dane, ninguém mandou se enganar. Deixa. O que ele está ensinando para o filho? Ser um corrupto.
né? Então, o filho vai ter este exemplo mau, esse péssimo exemplo, né? De logrou, deu a mais, embolsa, fica quieto, né? Depois, mais tarde, quando moço ou quando, né, já homem feito, o que puder lograr, o que puder corromper, está fazendo, porque trouxe o exemplo do lar, de dentro de casa. Então é importante a gente analisar tudo isso. Que a educação, né, não é simplesmente palavras. A educação é exemplo. A educação é ternura, é amor, é carinho. Mas acima de tudo, com o grande exemplo dentro de casa, né? Porque é ali que forma o caráter do homem. É ali, nessa escola do mundo, essa primeira escola e a melhor do mundo, que é o lar, né? Então, temos que trabalhar neste sentido, formar homens de bens dentro de casa. Porque aquele que parte de um lar equilibrado, que ele recebeu amor, que ele recebeu boa educação, bons exemplos, ele vai ser um equilibrado, honesto e digno lá fora. E aquele que dentro de casa não teve o bom exemplo, não teve o bom conselho, não obteve amor, lá fora vai ser um destrambelhado, né? Como se vê todos os dias. Adolescentes assassinando, adolescentes roubando e daí por diante, né? O que é que faltou para essas crianças, para esses jovens? Amor e educação, né? Então, formar bem as criaturas é dever de todos, dever dos pais, avós, de todos aqueles que são responsáveis por crianças, né? É importante fazer essa educação dentro dos lares, porque a escola educa para um outro sentido da profissão. Agora, a hombridade é dentro do lar. Então, queridas irmãs, irmãos, o relógio já está mandando nós parar, porque ainda estamos em época de pandemia, então a gente está fazendo mais curtas palestras, né? Até eu estava dialogando com a coordenadora ali para a gente estender mais também essas palestras, para poder desbravar mais o assunto, porque às vezes, que nem esse assunto aí era muito importante, tinha mais alguma coisa a comentar, a esclarecer, mas ainda estamos, né? Ainda a ordem é de fazer seus 15 minutos, então nós vamos parar para, né, manter também a disciplina que nos passaram, né? Então, nós vamos encerrando por aqui, convidando então os médiuns para se aproximarem para o nosso passe coletivo.